Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Venho hoje aqui para conversarmos um pouco sobre um questionamento que coloquei no meu Instagram, perguntando quais os motivos de frequentemente não termos um bom retorno, não termos resposta à aplicação de fertilizantes em doses variadas. Então deixei uma questão bem aberta sobre isso e recebi alguns questionamentos, algumas respostas, então resolvi colocar aqui a minha posição. Bom, primeiro ponto, quando falei de resposta à aplicação de fertilizantes em doses variadas, a primeira dúvida que vem é que tipo de resposta você está se referindo. Pois pensando em agricultura de precisão, basicamente o que o agricultor deseja é aumentar a rentabilidade da atividade agrícola, obviamente. E como se pode fazer isso? É por meio da redução de uso de insumos, aumento de produtividade e também para algumas culturas, aumento da qualidade do produto de melhor qualidade. Mas vamos focar aí na questão de redução de uso de insumos, redução nesse caso de fertilizantes e aumento de produtividade. Então, quando pergunto por que não temos resposta com a aplicação de fertilizantes em doses variadas, podemos pensar em aumento de produção. Por que não aumenta a produção com aplicação em doses variadas? Ou por que não reduz o uso de insumos? Tá? Tem essas duas linhas. Então vamos lá. Nesse sentido, redução de uso de insumos. Ninguém garante que uma investigação cuidadosa da fertilidade do solo, amostragem, engrade, geração de mapas e aplicação de fertilizantes, eu terei necessariamente uma redução de uso de insumos. Eu posso ter até um aumento do uso de insumos, porque eu vou estar investigando com cuidado. Pode ter alguma região da lavoura que eu tenha que dobrar, triplicar a dose de fertilizante ali, em comparação à média que eu vinha fazendo. E no restante da área, diminuir 20%, 30% da aplicação, porque lá os níveis já estão mais altos. Talvez quando eu faço uma média do que eu vou aplicar com a taxa variável, pode ser que eu aplique até mais. Tá? Então, não necessariamente eu vou ter redução do uso de insumos. Posso ter, até porque muitos dos agricultores acabam aplicando uma dose um pouco mais alta, né, uma dose de garantia aí, para evitar exatamente a deficiência nutricional. Tá? Então, quando eu faço uma investigação localizada, às vezes eu consigo reduzir, diminuir o uso de insumos sim, mas muitas vezes eu diminuo o quê? Na primeira safra, na segunda safra. Depois eu não consigo abaixar mais do que isso. Começo a estabilizar o uso. Agora, para outra linha. Por que eu não tenho aumento de produtividade com aplicação de fertilizantes em doses variadas? Isso é cada vez mais usual. Pô, investi com amostragem de solo, cuidei, comprei um equipamento para fazer a aplicação, só que eu não vejo ganho de produtividade. Por que isso acontece? Porque essa resposta não vem? Muitas vezes porque é o que eu ilustro nesse slide aqui. Esse é um slide muito antigo, o professor Molim apresenta esse slide há uns 15 anos aí, que foi de um projeto antigo, mas basicamente aqui eu tenho a produtividade de milho e aqui eu tenho potássio, teor de potássio, mapa de potássio e o mapa de fósforo. O que acontece? Vocês podem olhar aí, vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês podem notar aqui, mapa de produtividade, não tem relação visual nenhuma com teor de potássio e teor de fósforo. Tá? Então, o que está causando a variabilidade aqui não são esses dois elementos e muito provavelmente não seja fertilidade do solo, pode ser outra coisa qualquer. Tá? Então, até por isso é interessante, esse mapa de produtividade pode ser utilizado para guiar as amostragens, para identificar por que estou produzindo menos nessas regiões. Tá? Então, esse é outro uso do mapa de produtividade, que não é o foco do vídeo. Então, por que muitas vezes eu não tenho resposta em termos de produtividade? Porque o fator limitante à produtividade não é a fertilidade do solo nesse caso. Muitas vezes não é. O que está limitando? É falta de água, compactação, ataque de pragas, problemas no plantio. Temos uma série de fatores que limitam a produtividade. Então, muitas vezes eu não tenho esse retorno com aplicação em taxas variáveis porque a fertilidade ainda não é o problema. Pode ser que se eu não fizesse essa correção mais refinada, essa aplicação em taxa variável,
a fertilidade começasse a ser problema na safra seguinte, daqui a 3 anos, 5 anos. E pode ser que agora isso não aconteça mais. A fertilidade, como eu estou corrigindo essa minha lavoura de forma espacializada, de forma localizada, a fertilidade pode não ser o fator limitante agora e, portanto, eu não verei a resposta em termos de produtividade, mas eu deixarei de ter a queda de produtividade por conta da fertilidade do solo. Tudo bem? Então essa é basicamente a principal resposta. Só que o que eu queria realmente colocar para vocês nesse vídeo são os outros problemas, que aí eu não tenho resposta por diversos problemas que acontecem ao longo do ciclo entre eu planejar a amostragem e ter aplicação no campo. Então, um primeiro fator que coloco ali, o custo amostral. O custo para fazer amostra e análise de laboratório é alto. Então, frequentemente, a densidade amostral que eu trabalho, uma amostra a cada 4 hectares, por exemplo, muitas vezes essa densidade não é adequada para mapear, para identificar a variabilidade espacial do elemento que a gente está trabalhando. Tá? Então, o custo amostral, quando esse custo é o principal fator que define quantas amostras eu vou coletar na minha área, quando esse é o principal fator, provavelmente eu tenha problemas, tá? Porque o número não vai ser adequado, muitas vezes o local onde eu coloco essas amostras também não é o adequado, tá? Então eu tenho uma primeira fonte de erro aí. Número de amostras em função do custo dessa amostragem, o quanto o agricultor está propenso a investir e não necessariamente em como a minha propriedade do solo varia ao longo da lavoura. Então esse é um primeiro erro. O segundo, na amostragem. A amostragem pode ter uma série de erros. Por exemplo, se a ideia é mostrar de 0 a 20 centímetros, estou trabalhando com trado, eu posso mostrar um pouco mais superficial, chegar até 16 centímetros, até 23 centímetros. Não limpar o amostrador entre uma amostragem e outra. Se eu quero fazer amostragem subsuperfície, eu posso ter contaminação da parte superficial do solo. Então tem uma série de problemas de amostragem. E isso vai acumulando o erro no processo. Depois, análise laboratorial. Ela tem uma incerteza. A análise de laboratório tem um certo erro. Não cabe aqui a discutirmos se isso é muito impactante ou pouco impactante, mas quem já mandou a mesma amostra de solo para diferentes laboratórios provavelmente teve resultados um pouco diferentes. Então, isso mesmo sendo uma diferença pequena, que é a incerteza das medidas em laboratório, vai ser mais um erro associado no processo. Depois disso, que alguns colocaram também, alguns dos meus seguidores do Instagram colocaram amostragem mal feita, criação de mapas mal realizada, interpolação errada. Esse é outro fator. Então, o quarto fator que eu coloco aqui, criação dos mapas. A interpolação, se a amostragem foi bem feita, amostra, análise, talvez quando eu faço a interpolação eu posso ter problema também. Usei o método equivocado, usei a crigagem, fiz interpolador, usei a interpolação por crigagem, mas não cuidei para modelar a dependência espacial. Tá? Usei o inverso da distância porque é o mais simples, mas talvez se eu usasse a crigagem eu teria um melhor desempenho. Então, tenho problemas aí. Tem outro problema aqui nesse meio, que é como eu converto um mapa de teor de fósforo no solo, por exemplo, para um mapa de aplicação de adubo fosfatado. Eu aplico uma equação a cada pixel, eu divido em classes, eu uso o boletim 100 ou uso a tabela do meu consultor. Essa é uma outra fonte de variação. Pode ser erro no final das contas. E por último, a aplicação no campo, porque eu posso ter tudo muito bem feito. O que é tradicional muitas vezes acontece no campo, chega lá no campo, é uma máquina antiga, ou não antiga, uma máquina nova, mas não está regulada adequadamente, a largura de trabalho não está contabilizada, não foi medida a largura de trabalho para aquele adubo que eu estou trabalhando. A distribuição está errada, as aletas de distribuição estão quebradas, estão na posição errada, o dosador não está trabalhando adequadamente, o adubo que eu comprei é um adubo, uma mistura de grânulos, então tem o cloreto de potássio, que é uma pedra um pouco mais pesada, vai mais longe,
A ureia, ela segmentou muito, então ela está sendo aplicada mais próximo da máquina. Então, muitas vezes eu tenho todo um cuidado no processamento, no mapeamento, na amostragem, análise, criação dos mapas e depois a aplicação no campo é mal feita. Então, muitas vezes não temos retorno também em termos econômicos, seja por aumento de produtividade, qualidade do produto, ou mesmo redução do uso de insumos, por conta de falhas na aplicação. Então, essa é uma etapa crucial, tá? Que muitas vezes o pessoal cuida muito de uma primeira parte, que às vezes contrata algum prestador de serviço, um consultor para fazer as outras etapas, e aí não, a aplicação eu faço mesmo com a máquina que eu tenho aqui, vai lá, faz a aplicação e tem uma aplicação mal feita. Tá? Então, são essas questões aí que eu queria abordar com vocês, colocar essas preocupações, essas etapas, essas questões que quem trabalha com agricultura de precisão precisa sempre estar atento. Bom, então é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Até logo.